Terça-feira, na Com Brasil. Um programa de debates que traz análises de verdade. Convidados que mostram o Brasil real. Quando a gente, há 10, 15 anos atrás, ia saber o que é o legislativo, o executivo. A sociedade brasileira olha e ela sabe onde está o problema. Porque justamente a população brasileira ela está mais ciente de política. Expressão Brasil. Terça-feira, 10 da manhã. Informação com Brasil é melhor. Boa noite. Agora foi. Salve, salve, amigos do Brasil. Estamos em rede nacional pela nossa Com Brasil TV. E você hoje vai acompanhar uma programação especialíssima, porque o assunto será vacinação. Para tanto, a presença do nosso querido Daniel Garcia, mais uma vez conosco, para nos orientar nessa conversa que vamos ter com dois parlamentares, a deputada estadual por São Paulo, doutora Janaína Pascoal, e ele, o deputado federal pelo Paraná, mais uma vez conosco, deputado Diego Garcia. Muito importante, eu quero pedir para a nossa técnica colocar o nosso WhatsApp, porque além do Facebook, as pessoas que estão acompanhando em suas casas, em todo o território nacional, na verdade, em todo o planeta, né? Porque via satélite também e pela internet, podem e devem se manifestar por escrito. Então, por favor, não grave. Todos os programas nós explicamos isso, mesmo assim, muitas gravações chegam. Então, não grave recados pelo WhatsApp. Escreva por obséquio o seu nome, a cidade na qual você está e a sua opinião, a sua pergunta, a sua manifestação, ok? O nosso WhatsApp, o código é o 19, o número é o 97136-7206. Vamos começar pelo nosso anfitrião, para ele dar uma palavra inicial. Salve, salve, Daniel. Muito obrigado pela sua presença. Salve, salve, Jantária. Uma boa noite a você. Uma boa noite à doutora Janaína Pascoal. Parabéns, doutora Janaína, pelo Dia da Mulher. A senhora que é guerreira, lutadora, tem toda a nossa admiração, nosso apoio. É uma honra estar com a senhora hoje ao vivo aqui pela Com Brasil TV. Quero também dar boa noite ao nosso querido deputado Diego Garcia, carinhosamente chamo ele de meu primo, né? Que a gente sabe que tem aí uma certa conexão entre os Garcias, né? E para você que está nos assistindo, uma boa noite a vocês, né? E que esse programa possa levar até vocês bastante informação, inclusive hoje sobre a questão da vacinação, né? Da obrigatoriedade. E eu já queria passar para a doutora Janaína fazer uma apresentação, né? Ela que está também engajada nessa pauta, lutando para que, contra até mesmo o decreto do governador, em proibir as crianças de entrarem na escola, né? Doutora Janaína, pode nos dar um início desse programa? E, Daniel, queria pedir para a deputada também falar da data, né? 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Quero agradecer o convite, cumprimento todos que participam desse diálogo, tanto aqui mais diretamente, como aqueles que nos acompanham. Tenho me acompanhado o trabalho do deputado Diego Garcia nessa pauta, sei que ele também tem apanhado muito lá no Congresso Nacional, como eu venho apanhando muito aqui na Assembleia e nas manifestações. Cumprimento todas as mulheres, as meninas em especial, que nos acompanham, desejando uma noite muito tranquila, uma noite especial, né, esse Dia da Mulher. E esse tema da vacinação, ele é um tema que acabou ficando polêmico, não pela vacinação em si, né, porque as pessoas têm o direito de entenderem por se vacinar ou por não se vacinar. O tema acabou ficando polêmico porque, penso eu, no primeiro momento, por força, como decorrência de uma politização da própria doença, aquelas pessoas que se colocaram contra o presidente Bolsonaro decidiram partir para um discurso de imposição da vacinação.
Então, não se contentaram em disponibilizar a vacina, que, aliás, quem disponibilizou foi o governo federal, né, que foi o que adquiriu as vacinas, não se contentaram em disponibilizar as informações, mas lançaram mão de expedientes para obrigar as pessoas a se vacinarem, não só com as primeiras doses, que eram as convencionais, né, no caso da Janssen era uma dose, no caso das demais eram 2 doses. Repentinamente, a Janssen começaram a cobrar uma segunda dose da Janssen e um reforço ainda de outra marca. Com relação às outras, as 2 doses viraram 3 e agora já se fala em 4 doses. E a imposição, ela é ilegal, é inconstitucional, sobretudo porque ela vem sendo forçada por meios não previstos em nenhuma lei, né? Então, os funcionários públicos no estado de São Paulo, por exemplo, são impedidos de entrarem nos seus ambientes de trabalho, são impedidos de assinar o ponto, estão tendo seus salários suspensos, né? Alguns já estão sofrendo processo administrativo e correndo o risco de serem demitidos, havendo serviço público, como se tivessem cometido algum ato ilícito, e isso não aconteceu. Muitos casos na iniciativa privada de pessoas demitidas com justa causa, né? Sendo certo que a CLT, ela é taxativa, para você caracterizar uma justa causa, tem que ter clareza, né, na situação fática. Crianças impedidas de entrarem na escola, promotores de justiça oficiando escolas diretamente, dando ordem ou para as crianças não entrarem, ou para as escolas denunciarem os pais. Em algumas cidades, santas casas impedindo pacientes de se tratarem. Então, são medidas não previstas em lei, são medidas que não têm respaldo jurídico e que não têm respaldo científico, porque não tem nenhuma pesquisa dizendo que tem que ter 100% da população vacinada, né? E tem pessoas, além daquelas que não desejam se vacinar por quaisquer razões, tem pessoas que não podem se vacinar, né, que já apresentaram reações adversas depois da primeira dose. As próprias bulas dizem que quem teve reação na primeira dose não deve, uma reação alérgica, por exemplo, não deve tomar a segunda dose, e quando a pessoa alega que passou por uma situação, uma reação alérgica, a palavra dela não é levada em consideração. Os médicos, em muitos casos, têm medo de dar um atestado, porque muitas vezes sai na imprensa, olha, o médico tal deu atestado, o médico, e tem gente representando perante os conselhos. Então, nós vivemos um momento de policiamento, né, que não tem como se manter num Estado democrático de direito. Hoje, na Assembleia, houve uma sessão virtual, né, na Comissão de Saúde com o secretário adjunto da Saúde. E eu perguntei para ele sobre a 4ª dose, né, como é que é isso aí, que eu não consigo achar estudos que vamos dizer assim, tem base para essa 4ª dose. E o governador aqui de São Paulo fica dizendo que todos tomarão a 4ª dose, né? Só que é diferente dizer, olha, eu vou disponibilizar essa 4ª dose ou eu vou obrigar. O próprio secretário adjunto disse que eles não iriam obrigar, né? Só que ele emendou com a seguinte frase, nós não obrigamos nada, né? Na medida em que impõe sanções, como a perda do emprego, a suspensão do salário, a ameaça de perda de guarda, é imposição, sim, né? É uma determinação de vacinação obrigatória. Então, esse que é o debate que está posto, contra isso que nós nos manifestamos nas ruas, no domingo, algumas terças-feiras atrás também. Ninguém aqui está querendo proibir vacina, questionar a vacina, falar mal de vacina. O que nós queremos é que as pessoas tenham o direito de decidir sobre sua própria vida, sua própria saúde, e, sobretudo, sobre a saúde de seus filhos, crianças e adolescentes, né? Porque esse espaço foi simplesmente cerceado da população. Então, para início de conversa, é isso. Daniel. O seu mic, Daniel.
desculpa, pessoal. Doutora Janaína, então, assim, aparentemente não tem nenhuma proibição declarada, assim. Tem uma certa, vamos dizer assim, tipo, tudo bem, isso não é proibido, né? Inclusive, nós vimos recentemente o ex-presidiário Lula falando que se ele for eleito, tudo bem, não precisa tomar vacina, mas também não vai poder sair em lugar público, também não vai poder trabalhar, não vai poder comer no restaurante, etc e tal, né? Então, me parece incoerente isso, parece uma coisa assim, sem fundamento. Hoje o secretário adjunto falou, não, mas a senhora não precisa se preocupar porque nós não estamos obrigando, mas na verdade estão. E não é para entrar no restaurante, não é para entrar no estádio, é para trabalhar, é para fazer tratamento médico, é para estudar, né? Os estudantes universitários estão sendo constrangidos, inclusive com ameaça de perda de vaga depois do vestibular dificílimo. Então, estão obrigando sim, e essas penalidades não estão previstas em legislação nenhuma, nem mesmo no decreto que foi baixado, né, de maneira draconiana aqui em São Paulo, está escrito que a pessoa vai sofrer uma punição dessa natureza. Na Assembleia, eu apresentei um projeto de lei, que é o 668, né, 2021, proibindo essa exigência de comprovante de vacinação para fins de trabalho, para fins de estudo e de tratamento de saúde. No início, nós tivemos o apoio de vários colegas de diversas bancadas, mas há uma resistência muito grande do PT, do PSOL, do PSDB e de alguns outros colegas de outras bancadas, e isso tem feito alguns colegas que assinaram conosco rever sua posição. O projeto foi pautado ainda no ano passado, nós não conseguimos votar, e com a virada do ano, simplesmente não dá quórum para essa votação. Não posso afirmar que o objetivo seja impedir a votação, mas é um dos projetos, vamos dizer assim, que tem maior urgência em ser apreciado e sofre uma resistência muito grande na casa, porque o governo estadual adotou essa linha de imposição. Ele adotou uma linha de imposição, de obrigatoriedade, e em muitos momentos eu questionei e questiono, se não existiria aí também o interesse, vamos dizer assim, das indústrias farmacêuticas, porque uma coisa é disponibilizar e a pessoa decidir. E eu conheço uma infinidade de pessoas que querem tomar quantas doses aparecerem. Outra coisa é você obrigar a tomar, e com isso o Estado tem que comprar mais, e com isso a indústria farmacêutica, né, as produtoras dessas vacinas, lucram mais. Nunca chamadas, até eu queria pedir para o deputado federal, Diego Garcia, porque aqui no âmbito da Assembleia eu não tenho como fazer isso, salvo se instaurar uma CPI, eu não vou ter apoio para uma CPI aqui, mas eu entendo que no âmbito federal é possível convocar essas empresas para explicarem, para darem respostas básicas, porque eu tenho participado das audiências públicas e ninguém faz perguntas básicas para as médicas que vão representando as empresas, como, por exemplo, doutor, doutora, ou seja quem for o representante das empresas, por que o que eram 2 doses viraram 3, já estão para virar 4? Por que antes era para vacinar as pessoas de mais idade, as pessoas com comorbidade, aí começaram a vacinar adolescentes, agora já querem vacinar crianças a partir dos 5, e já tem lugares que eles estão pedindo para vacinar bebê? Então, assim, que ciência é essa que muda o tempo inteiro? Antes não tinha criança acometida pela doença, de repente os hospitais estão cheios de crianças, Então, assim, parece que os acontecimentos eles vão se manifestando conforme o interesse da indústria farmacêutica. Então, eu até peço para o deputado, porque eu não tenho aqui a prerrogativa para fazer, para convocar essas empresas, não é para acusar de nada, é para questionar. Porque o jornalismo não questiona, infelizmente. O jornalismo não questiona as indústrias dos motivos pelos quais, a todo momento, o que é científico é alterado. Apagou aqui para mim, não sei se vocês estão vendo, tá, aqui, voltou. Então, assim, que ciência é essa, que muda a depender do interesse de venda? Porque, intrigantemente, nunca a ciência que se aplica aqui no Brasil muda contra o interesse de venda,
E o debate fica muito cerceado quando nós não podemos sequer falar sobre crises alérgicas, sobre potenciais efeitos adversos, reconhecidos nas bulas, reconhecidos nas próprias pesquisas, né? Com isso eu não estou dizendo que não vale a pena vacinar, mas eu não acho justo que se sonegue da população a informação, por exemplo, de que os próprios estudos mostram que tem eventos adversos, mas eles concluem que é mais interessante, que vale mais a pena vacinar. Mas tem que falar dos efeitos adversos para a população poder ter consciência, né, dos sintomas, buscar ajuda. Né? Então, se o senhor puder, deputado, avaliar um caminho lá para chamar, porque essas empresas têm que responder essas perguntas básicas. É interessante se a deputada Janaína, se ela puder, o seu celular, a senhora está muito ao centro, está com muito teto. Se puder se aproximar um pouco, isso, melhorou muito. Melhorou muito, está bem, está excelente, está bem mais próxima. A gente vai conversar com o deputado Diego Garcia, até porque a gente gostaria de saber em que pé está, no Paraná, o passaporte. Agora, só uma coisa, deputado, que eu não... Em que nível está a aprovação ou reprovação do passaporte em São Paulo? Como é que está isso? Vai passar? Já passou? Qual é a situação para o telespectador compreender? Tá. Em São Paulo, nós não temos uma lei prevendo esse tal passaporte, tá? As arbitrariedades que estão acontecendo em São Paulo, elas estão acontecendo por força de um decreto do governador. Então, o que nós estamos fazendo na Assembleia? Antes mesmo do decreto, já pensando que ele poderia vir com essas ideias, eu apresentei um projeto de lei com apoio de vários colegas para proibir ter esse tal passaporte, né, para fins de trabalho, tratamento e estudo. Quando ele baixou o decreto, além da proibição do passaporte, nós apresentamos, junto com outros colegas, projeto de decreto legislativo para suspender o decreto dele, suspender resoluções do secretário da Educação, que a pasta da Educação está sendo a mais mão pesada, né, para com os funcionários, para com os alunos. Então, não tem uma lei de São Paulo prevendo o passaporte, tá? Eles estão lidando com a legislação federal, que é genérica, e com o decreto do governador. Ok. Antes do deputado Diego Garcia falar, eu só quero registrar aqui o Osmar Rogério, DDD 19. Mas o Osmar nos enviou um vídeo, deve ser sobre o tema, mas eu não consigo assistir agora. Obrigado, Osmar, pela sua participação. O mesmo para o Heron José Camargo, DDD 41. 41 é Paraná, né? É Sul, não é? DDD 41, acredito que sim. Obrigado, ele também enviou um vídeo. Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar. E o João Simeonato, Rio das Pedras, São Paulo. Boa noite. Debate esclarecedor. Parabéns pelo debate. Livre, arbítrio sempre. DDD do João Simeonato é o DDD 19. Com a palavra, deputado Diego Garcia. Obrigado. Primeiro, cumprimentar a deputada Janaína, né, representando as nossas mulheres aqui, e que também tão bem representa as mulheres na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Parabéns, deputada Janaína, e parabéns a todas as mulheres que acompanham e que assistem esse programa, e com certeza muitas mães acompanhando e assistindo esse programa. Porque eu não sei, eu acredito que sim também, mas falando por mim, todos os dias são centenas e centenas de mensagens de mães desesperadas por conta das ameaças, né, desse terrorismo que vem sendo causado, principalmente agora por representantes do Ministério Público e até do Poder Judiciário. Há dias atrás, uma juíza, ela deu a seguinte declaração, dizendo que os filhos não pertencem aos pais.
E eu fico pensando assim, eu tenho 3 filhos pequenos, eu tenho uma menina com 6 anos, um menino com 4 e uma bebê com 1 ano. E cuido deles com muita responsabilidade, com muito carinho, mesmo com todas as atividades que eu tenho na Câmara e também no estado do Paraná. Dou o melhor para os meus filhos. Agora, pensando sobre a visão dessa juíza, se os meus filhos não me pertencem, pertencem a quem, então? Se eu tenho dedicado tanto o meu tempo a eles, buscando dar a eles uma educação com muita responsabilidade, dar a eles todo o carinho que eles merecem, toda a atenção que eles merecem, se nós temos dedicado tanto tempo nosso a eles, a quem eles pertencem, então? Eu fico muito preocupado pela própria experiência que eu tive dentro de casa com relação a tudo isso, porque eu, quando testei positivo para a Covid, tive daquela cepa que foi considerada por especialistas, médicos, no Brasil e fora do Brasil, como a mais grave e violenta até hoje, que foi a cepa gama. E eu testei positivo justamente daquela variante. E nós fizemos o tratamento, passei ali 12 dias fazendo o tratamento e depois recebi alta. E a minha esposa, ela estava grávida e testou positivo. O dela foi super leve. Ela fez o acompanhamento médico, mas passou muito tranquila por essa fase. E os meus filhos, obviamente, que estavam dentro de casa, também testaram positivo. E só um dos meus filhos teve sintomas, que foi a minha filha mais velha, teve 1 dia de estado febril, 37,5. E depois, no dia seguinte, já estava brincando normalmente. Então, assim, nós passamos pela variante mais grave e foi isso que aconteceu dentro da minha casa com a minha família. Essa foi a experiência que eu tive pessoal. No Brasil, mais de 5.100 cidades, nós não registramos nenhum óbito de crianças em decorrência da Covid-19. Repito, mais de 5.100 cidades. E as que foram registradas, nós não sabemos, porque os dados e os números não mostram, e deveriam mostrar, se foi de Covid ou com Covid, que essas crianças vieram a óbito. Se tinham outras comorbidades ou não. Em que fase essas crianças foram encaminhadas para o hospital, para a unidade especializada para o atendimento delas? Nós não sabemos. Então, os pouco mais de 300 óbitos que nós tivemos no Brasil, que, na minha opinião, por se tratarem de crianças, deveriam ter sido extremamente monitorados, até para que a gente pudesse entender o que aconteceu, já que não há uma predominância tão grande entre as crianças de evolução para casos graves, mas isso não foi feito. Agora, depois de 2 anos de pandemia, depois de termos passado por todas essas variantes, agora, então, as crianças viraram prioridade, só agora. Ora, nós aqui que estamos nessa sala de vídeo já demos uma boa contribuição para a sociedade e para o nosso país, com o passar do tempo e por decorrência das nossas idades. Agora, nossas crianças têm muita contribuição ainda a dar. Se era tão agressivo e violento às crianças, a Covid, elas deveriam ter sido prioridade desde o primeiro momento. Se o número de óbitos que estivesse sendo atualizado nos registros fosse tão grande, é óbvio que, se temos a opção da vacina como uma possibilidade para salvar a vida dessas crianças, é óbvio, por que não? Eu seria o primeiro pai na fila a submeter meus filhos ao uso dessa droga experimental. Só que essa nunca foi a realidade, nem no Brasil e nem fora do Brasil. Muito pelo contrário.
Então, o que nós estamos vivendo é verdadeiramente um grande lobby da indústria que está faturando bilhões de reais dos cofres públicos, dinheiro público, como a deputada Janaína muito bem colocou, estima aí que em torno de 17 a 18 dólares por dose, só com relação ao uso dessa droga experimental nas crianças, são 20 milhões de doses que foram compradas, então faça a conta. E eu me deparo com realidades no Paraná e fora do Paraná de crianças que não têm o básico para a sua saúde, de crianças que não têm uma sonda de qualidade para receber a alimentação, porque tem doenças graves e precisa de uma sonda de qualidade, e a mãe tem que ficar lá desentupindo a sonda para poder dar o alimento para o seu filho, para a sua filha. Eu me deparo com crianças com doenças como, por exemplo, com atrofia muscular espinhal, que tem que entrar na justiça para ter acesso a medicamento de alto custo. E esse dinheiro está sendo rasgado, literalmente rasgado. E nós estamos vendo crianças que estão entrando numa verdadeira roleta russa, porque ninguém informa isso aos pais, mas existem riscos. São inúmeras as crianças que já vieram a óbito no Brasil, após serem inoculadas com essa droga experimental. E a grande imprensa, a grande mídia não fala disso, não denuncia isso, não mostra isso. Então, pais e mães que conseguem, após a dor, o sofrimento da perca do luto, ter força para colocar a sua dor, transformar a sua dor em luta, que são raríssimos, são poucos, mas aqueles que conseguem começam então a nos procurar e relatam o que aconteceu com os seus filhos, e nós então tentamos aí demonstrar e mostrar isso para a população, para a sociedade. Agora, o tempo todo estamos sendo cancelados. Eu, por exemplo, tive no meu canal no YouTube uma das inúmeras lives que eu promovi falando sobre os riscos com relação ao uso dessa droga experimental, que foi derrubado agora na semana passada. Essa semana agora eu vou ter reunião com os representantes do YouTube no Brasil para tratar disso, porque nós não vamos deixar quieto isso. A população ela precisa saber a verdade. E, infelizmente, o Ministério da Saúde e a Anvisa, de má fé, utilizaram justamente num período que era o início do recesso parlamentar para aprovarem essas ações pelo Brasil todo e para avançarem no uso dessa droga experimental nas nossas crianças em todo o território nacional. A Anvisa aprovou o uso dessa droga experimental no último dia de trabalho legislativo no Congresso Nacional, no penúltimo. No dia seguinte, nós já apresentamos um projeto de decreto legislativo para sustar essa resolução da Anvisa. Mas daí, dias depois, o ministro da Saúde abre uma consulta pública que não funcionou, uma consulta pública que as pessoas tentavam participar e não conseguiram. Depois ele convoca uma audiência pública, que foi pública só para ele, porque ele convidou só quem ele quis. Ele convidou só os seus colegas, os seus amigos. Ele não permitiu, deputada Janaína, nem de que eu, por exemplo, como deputado federal, representando o estado do Paraná, com voto em 394 cidades de 399, fosse ouvido na audiência pública que ele promoveu. Eu fiz o pedido e foi negado. E ele, além disso, colocou todos aqueles que ele queria para falar favorável e permitiu só que 3 pessoas falassem contrário ao uso dessa droga experimental. Então, só para fechar, José, dizer que nós vamos
sim, convocar essas indústrias. Só não fizemos ainda, deputado Janaína, porque, infelizmente, aqui na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, o presidente Arthur Lira, ele retrocede após um ano de nós termos retomado as atividades no formato híbrido, ele está retrocedendo ao que a gente viveu durante 2020, no período do Rodrigo Maia, em que ele calou os deputados federais, acabou com o trabalho nas comissões e só votava as matérias que iam para o plenário e só podiam falar os deputados que eram líderes. Então, a ampla maioria dos parlamentares sequer tinha voz para falar na sessão. E o presidente Arthur Lira, agora, depois de um ano, ele retrocede a essa mesma ação. Então, ele mantém agora o trabalho no formato remoto. As comissões ainda não foram instaladas, mas assim que a Comissão de Seguridade Social e Família for reinstalada, não só essas indústrias serão convocadas, como também o ministro da Saúde. Eu vou apresentar a convocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Porque, deputada Janaína, as explicações que ele não deu no ofício que eu encaminhei ao Ministério, pedindo para que ele demonstrasse de onde ele tirou os dados que comprovam que a vacinação das crianças é eficaz, é segura, e ele não me respondeu, e ele vai ter que responder nos próximos dias agora, porque eu já apresentei um requerimento de informação, e daí, por lei, ele é obrigado a responder, mas ele também vai ter que enfrentar, quando a Comissão de Seguridade Social retornar, eu vou apresentar o requerimento de convocação do ministro Marcelo Queiroga e também do presidente da Anvisa. As explicações que eles não deram, porque ficaram confortáveis no período de Natal, Ano Novo, em que eles avançaram para inocular nossas crianças com essa droga experimental, eles vão ter que dar na hora que as comissões retornarem. Nós não vamos deixar barato e vamos fazer sim as perguntas que a sociedade brasileira, que a classe médica e que muitos pediatras gostariam de fazer. O pediatra dos meus filhos, por exemplo, disse em alto e bom som: não vacine os seus filhos. Deputado, estas sessões virtuais, né, até audiências virtuais, tudo isso me parece que se transformou num grande problema, né? Mas nesse momento eu sei que o Daniel está aí angustiado porque ele precisa, como nós falávamos na mídia de antigamente, ele precisa soltar um informe publicitário. E, aliás, sobre isso eu gostaria de falar logo na sequência. Terça-feira, na Com Brasil, um programa de debates que traz análises de verdade, convidados que mostram o Brasil real. Quando a gente, há 10, 15 anos atrás, ia saber o que é o legislativo, o executivo. A sociedade brasileira olha e ela sabe onde está o problema. Porque justamente a população brasileira ela está mais ciente de política. Expressão Brasil, terça-feira, 10 da manhã. Informação com o Brasil é melhor. É só esse, Daniel? Tem mais algum? Só esse, Gentalha. Por enquanto só. Só esse. Daniel, sabe que eu queria fazer um comentário e na sequência a pergunta até para a doutora Janaína, porque é interessante isso, né? Eu fico vendo assim algumas notícias. Vocês sabem que eu falei de informe publicitário. Muitas vezes você está se deparando aí com um veículo de comunicação, principalmente jornais, né? Até revistas, mas mais jornais. E aí você vê uma matéria como, por exemplo, né? Eu vou ter que falar a marca do veículo, eu vou falar uma que não existe mais. A fábrica existe, né? Mas não o veículo. Flagramos o novo Corcel 2 nas ruas. Essa é a matéria, né? É uma coisa muito estranha, né? Porque dá a impressão que a equipe de reportagem estava andando ali, puxa, hoje nós precisamos de uma notícia, o chefe está cobrando uma notícia, olha lá, o Corcel 2, modelo 2, é o modelo 2022, é esse aí, fotografa, faz uma matéria. Quer dizer, está na cara que isso é um informe publicitário. Na mídia escrita, existe inclusive a tarja.
você coloca... Eu venho do jornal feito em linotipo. No linotipo eram as tarjas de chumbo. Você fechava na página e fazia aquele tarjão. E você olhava na página e dizia, bom, isso aqui é pago, isso aqui é publicidade. Agora, tem umas notícias que eu não estou dizendo que é, mas eu estou achando muito estranho, viu? Porque parecem ser. Eu leio e eu tenho a nítida impressão que eu estou lendo um press release, perdão. Por exemplo, essa manchete aqui. Covid-19. Vacina da Pfizer, usada como reforço, aumenta em até 25 vezes o nível de anticorpos. Quer dizer, desculpe, isso é uma promoção de um determinado produto. Estudo da Unifesp, aí vem mostra que em pessoas imunizadas com 2 doses da Coronavac, o reforço subiu até 25 vezes a proteção. Só que a gente vê no noticiário, aí fala da AstraZeneca também. E naquelas que receberam a AstraZeneca foi até 7 vezes maior. Mas, em contrapartida, eu não fiz nenhuma pesquisa, mas, salvo o melhor juízo, a gente encontra uma série de pessoas que foram vacinadas e foram contagiadas. Eu queria pedir a opinião da doutora Janaína Pascoal sobre o que ela pensa. O que está acontecendo? Por que a mídia está agindo dessa forma? Só, Daniel, só preciso aqui que eu prometi para algumas pessoas que escreveram, o Olívio, o DDD dele é 84. Salve, Jantália, com prazer que nós assistimos esse programa. Quero parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. Também falar que o único programa sério e verdadeiro manda um abraço para Sônia Oliveira, em Vitória, no Espírito Santo. Então tá bom, Sônia, grande abraço para você. E eu sou o Olívio de Montanhas, da cidade de Montanhas, no Rio Grande do Norte, DDD 84. DDD 75. Boa noite. Aqui em Ceabra, na Bahia, nós estamos sendo forçados à vacina, senão nós não entramos em bancos, hospitais, UPA. E minha filha está quase perdendo vaga na escola por conta que quer nos não vacinou. Isso eu acho um absurdo, porque acho que nós não somos obrigados à vacina. Chapada Diamantina. Só não pôs o nome, mas no DDD aqui está 007. Beleza, obrigado pela sua participação. Zé Robson, da onde ele é? É o DDD 73, é Bahia também. Jantália, boa noite. Ouvindo essa declaração dessa juíza, que disse que os filhos não pertencem aos pais, eu fico questionando em alguns momentos sobre as nossas leis, que na maioria das vezes prevalece o entendimento do juiz. Temos juízes pensando absurdos por aí. O que tem que acontecer é que as leis sejam claras. É a opinião deles, Zé Robson, de São José da Vitória, Bahia, DDD 73. Só mais um aqui, pessoal, são os que eu falei. Boa noite a todos. Esse discurso anti-vacina, anti-ciência sobre os efeitos de proteção da Covid-19 da doutora Janaína tinha que ter base científica e não achismos. Miro Mota, Santo André, deputado federal falando que a Anvisa agiu de má fé, isso é um absurdo. DDD 11, é o Miro Mota, nosso telespectador assíduo. Aqui a gente lê as manifestações como elas chegam. Doutora Janaína, por que esse noticiário... Só um minutinho, José. Desculpa. Só um minutinho. Aproveitando aqui um comentário aqui em cima do que o deputado Diego Garcia colocou, é muito importante a gente voltar para a questão estadual, né? Então, assim, veja bem, o próprio presidente da República é contra a vacina e já declarou que não vai tomar essa vacina, certo? E nem os filhos. Porém, a esposa tomou, outras pessoas da família também tomaram. Bom, enfim, as opiniões se divergem muito nesse sentido da vacinação, mas o que me chamou a atenção foi o governador também da Bahia. Por quê? Porque parece que ele ia obrigar a Bahia a vacinação lá, e ele não vacinou e nem vacinou os filhos. Inclusive, ele foi questionado num programa de TV por que ele não ia se vacinar, não ia tomar os filhos e ia fazer o filho dos outros tomar. Até que ele falou, bom, vamos parar por aqui porque eu não quero misturar política com questões familiares. Bom, enfim, não respondeu, né? Eu acho que foi um prefeito, não foi? Não, foi, eu acho que um governador mesmo da Bahia.
Bom, enfim. Fora esse fato... Foi o governador, eu vi essa matéria. Da Bahia. Nossa, mas isso é muito grave. Fora esse fato, doutora Janaína, nós temos a questão também da própria Pfizer não se responsabilizar pelas eventuais consequências, nem mortes, nem nada, nem doenças causadas pela vacina. Então, como que uma vacina que nós não sabemos quais serão as reações, inclusive nas crianças, inclusive na gente, né? Mas como o nosso querido deputado Diego colocou bem aqui, bom, a gente já tem uma certa idade, né? A gente se tomar alguma coisa, a gente já tem, né? 40, 35, 50 anos. Mas e as crianças, né? Que estão em plena formação ainda anatômica, biológica, né? Será que essa vacina ela é garantida? Não é? Porque há uma divergência. Tem gente que fala que ela é segura, tem gente que fala que não, né? Aí a gente vai também entrar um pouco na questão da ciência. O que é a ciência, no teu ponto de vista? Eu sei que a senhora tem estudado bastante sobre o assunto, fala sobre essa questão. E lembrando aqui que o governo federal, por meio do presidente da República, é contra a obrigatoriedade da vacina. Eu acho que tem que deixar bem claro que o presidente tem a concepção dele, mas que ele não impôs a concepção dele para os outros, né? Porque o governo adquiriu as vacinas. O Brasil é um exemplo, né, em termos de amplitude de vacinação para o mundo. Nós estamos à frente de uma série de países, né, bem mais ricos, considerados mais desenvolvidos. Nós estamos à frente em termos de vacinação. Então, em nenhum momento o presidente impôs a opinião dele. O que ele defende, né, e eu defendo também, é que as pessoas possam decidir. Então, eu não acho justo que o Estado imponha, mediante sanções, que as pessoas se vacinem, que as crianças sejam vacinadas, os adolescentes em especial. Queria chamar a atenção aqui para um ponto. Recentemente saiu uma pesquisa sobre a vacina nas crianças, dizendo assim, que as vacinas não se mostraram tão eficazes como se imaginava. E muita gente leu aquilo, falando, olha aí, tá vendo, não deveria ter vacinado. Só que não percebeu a continuação, por força da dose diferenciada. Eu fiquei preocupadíssima ao ler essa pesquisa, porque dali eu já vislumbrei que o próximo passo é de eles aumentarem a dose da vacina nas crianças. Quando liberaram a vacinação de crianças, eu oficiei a Anvisa, e eu tenho que ser muito correta, a Anvisa me mandou todos os estudos que foram tomados como base para liberar essa vacinação. Eu li os estudos, e nos estudos está escrito que as crianças correm menos riscos de efeitos adversos do que os adolescentes, né? Pela lei, criança até 12 anos, completou 12 anos, já vira adolescente até completar, um dia antes de completar 18. As crianças correm menos riscos, está nas pesquisas que a Anvisa me mandou, do que os adolescentes, porque elas recebem uma dose muito reduzida. Então, aquele componente, né, que é o tal do RN... Nossa, me deu um branco agora, mas aquele RNA. componente... Isso, RNA. Aquele componente que nenhum ser humano havia tomado antes, ele é introduzido nas crianças numa quantidade pequenininha. Os adolescentes recebem a mesma quantidade dos adultos. Por isso que os adolescentes, em especial do sexo masculino, têm maior propensão de apresentar efeito adverso, no caso, a miocardite e a pericardite. E muitos médicos que são favoráveis à vacinação em larga escala, e os próprios estudos que a Anvisa disponibilizou, dizem o seguinte, não, mesmo tendo risco de miocardite e pericardite, porque eles não negam, o risco dos efeitos da doença é maior. Mas como o próprio deputado Diego mostrou, desde o princípio o discurso era de que os mais jovens, sobretudo crianças e adolescentes, não eram impactados de maneira tão severa. Então, se tem riscos reconhecidos para essa população, que é prioridade, inclusive, constitucional, se a doença apresenta riscos, mas que não são tão significativos como para a população mais idosa,
deixa cada família decidir se vai querer correr os riscos da doença ou se vai querer correr os riscos da vacina. As pessoas me atacam muito nas redes sociais, dizendo, você não é médica, você é da área do direito, mas na área do direito nós estudamos bioética. E na bioética nós estudamos, primeiro, o princípio da autonomia individual e, segundo, que quando você fala de vacina, diferentemente de quando é remédio, você está introduzindo uma substância no ser humano saudável. Né? Quando você tem uma pessoa doente, você aplica um remédio, muitas vezes sem certeza absoluta da eficácia, você vai correr o risco de um efeito adverso, mas a pessoa está doente. Quando é vacina, a pessoa está saudável. Então, está se introduzindo uma substância à força, porque tem muitas consequências se a pessoa não aceitar, com efeitos adversos reconhecidos, né? Então, não tem lei que justifique isso. E como o debate está absolutamente cerceado no Brasil, nós não podemos nem trazer para cá discussões que são normais na Europa, nos Estados Unidos, como, por exemplo, o cidadão acabou de ter a doença, né? Nos 6 meses posteriores a esse cidadão ter se contaminado com a doença, nem é recomendado que ele se vacine. A Europa acabou de alargar esse período para 9 meses. Tanto é que se você for viajar para a Europa e você comprovar que teve Covid 5, 4, 6, 7 meses atrás, você não precisa apresentar comprovante de vacinação. Né? Então, assim, a Europa, para a pessoa entrar, aceita um demonstrativo de que a pessoa tem anticorpos. O Brasil só trabalha com o comprovante de vacinação. A situação é tão esdrúxula que até um brasileiro que saia do país para voltar tem que comprovar a vacinação. Né? Ou seja, a gente pode ter uma situação de um nacional ficar impedido de voltar para o país. E o que, nesse aspecto, o que me assusta muito é que nós temos medidas nesse sentido, inclusive do governo federal, que existe uma portaria interministerial assinada por vários ministros do governo federal, dizendo que tem que mostrar comprovante de vacinação para o brasileiro entrar no Brasil a partir de uma determinada data. Isso, para mim, é inconcebível. Né? Então, o que acontece no Brasil é um atentado à ciência, porque a boa ciência admite alergia, a boa ciência admite efeito adverso, divulga os sintomas para as pessoas estarem conscientes. A boa ciência admite que quando a pessoa acabou de ser contaminada, não tem sentido, naquele período, pelo menos, vacinar. Né? Admite um comprovante de anticorpos. Isso é ciência. É você admitir, pelo menos, discussão. Né? Então, o que está acontecendo no Brasil é por isso, assim, esse autoritarismo, ele é tal que realmente me faz pensar que o interesse é vender vacina. Entendeu? Não é a saúde, é vender vacina. É dinheiro, né, doutora Janaína? É a impressão que a gente tem, porque você não... E outra coisa, as únicas pesquisas que são noticiadas são pesquisas pró, né? E não é nem só pró-vacinação, gente, eu não quero que fique um mal entendido de que eu sou contra a vacinação, não é isso. Mas são apenas as pesquisas pró-alargamento da vacinação. Né? Você não tem num programa da Fátima Bernardes, por exemplo, como eu já vi, né, ela anunciar uma pesquisa de que, olha, é melhor esperar para vacinar 1 ano depois da pessoa ter se contaminado. Não, é sempre assim. Adolescentes que pegaram Covid e ficaram com sequelas gravíssimas, olha o que faz não vacinar. Outra coisa, as notícias das pessoas internadas e mortas. A maioria é não vacinado. Quando a gente vai olhar no detalhe, o que eles consideram não vacinado? É quem não tomou nenhuma dose? Não, é quem não tomou qualquer das doses que eles criam. Então, se o cidadão já poderia ter tomado a 3ª dose, se ele não tomou a 3ª dose, está internado com Covid, tomou 2, ele é não vacinado. Então, existe um jogo de palavras também, né, para criar uma necessidade de uma vacinação
universal, quando nós sabemos, e no início dessa história falava-se em 70%, e agora tem que ser mais de 100%. Né? Então, assim, independentemente das pessoas que nos acompanham concordarem conosco ou não, o importante é não inviabilizar o debate. Né? O importante é não calar médicos que divergem, né? Não calar políticos que divergem. E muita gente, às vezes, diz assim, não, ela está fazendo isso porque ela tem interesse em voto. Desculpem, né? Esse tipo de preocupação, esse tipo de abordagem acaba tirando voto. A minha percepção é que a esmagadora maioria da população brasileira quer se vacinar, quer tomar tantas doses quantas forem anunciadas, né? Quer vacinar seus filhos. Eu não sei na família dos senhores, na minha é praticamente unânime isso. Então, fazer esses alertas, chamar para essa discussão, é completamente contrário a qualquer interesse eleitoral. Mas, na minha percepção, é a favor da liberdade de discussão, de manifestação, é a favor da ciência, é a favor da saúde e da vida. Né? Porque a gente não pode impor para uma pessoa que teve uma reação alérgica à primeira dose, que ela tome a segunda dose sob pena de ser demitida. Não sei como é que está no Paraná, mas em São Paulo os funcionários públicos não conseguem nem apresentar o laudo médico. Doutora, deixa eu só pedir. O que o médico falou. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Tá? Não é a favor ou contra a vacina. É a favor das pessoas terem liberdade de decidir. Deixa eu só pedir, antes do deputado falar, as mensagens que chegam. Olha, o DDD 62. Boa noite a todos. Meu nome é Lino Costa. O que eu tenho a dizer é perguntar para a doutora Janaína Pascoal. Eu fui fumante, mas sempre pratiquei esporte como árbitro de futebol e nunca me senti mal por fumar. Agora, tomar a vacina Janssen, alguns meses depois, tive um infarto do miocárdio. Quer dizer, ele colocou, tchau, tomar a vacina de Janssen, alguns meses depois, tive infarto do miocárdio, quase morri. Isso aconteceu no início de dezembro de 2021. Agora estão querendo que eu tome outra dose. Como eu fiz procedimentos no coração, será que eu posso realmente tomar de novo? Parabéns pelo Dia da Mulher, doutora Janaína, e que a senhora disse antes, também fico coçando a cabeça agora. Será que a ciência também está exigindo que se vacine os animais também? Hoje sinto choque no meu braço, no meu peito, na minha perna. Será que foi por causa do procedimento? Será que é por causa desta vacina? Então, aí, os questionamentos dele é o Lino Costa. Da onde você é, Lino? DDD 62. O que eu recomendo a ele? Que ele faça a notificação deste evento, que pode ou não ser um evento adverso da vacina. Mas é importante notificar para que seja investigado. Tá? Porque as pessoas não estão notificando, muito embora haja muitas notificações, mas muitas não estão notificando, nem todas as equipes de saúde notificam. Então, é muito importante que ele faça a notificação e que, antes de tomar essa segunda dose, que ele procure uma orientação médica. Né? É muito importante. Se ele entende que pode ter uma relação pela proximidade entre o infarto e a vacina, ele precisa procurar um médico, o próprio médico que tratou dele, e fazer a notificação para fins de uma investigação. Tá? As pessoas não estão fazendo essas notificações. As pessoas não estão fazendo. Doutora, queria aproveitar aqui... Okay. Daniel, eu preciso só colocar aqui o rapaz que escreveu, é o Antônio de Araraquara, DDD 16. Ele coloca aqui, o programa está sensacional, parabéns. E tem mais um aqui, tem mais dois, mas vamos a um. Dirley Bittencourt, boa noite, Jantália. De Santa Maria, Rio Grande do Sul, deixa eu ver o seu DDD, Dirley, 55. O programa está muito bom, com boas informações. Minha esposa e eu não fizemos a terceira dose e não vamos tomar. Parece que a ditadura voltou, obrigando a população a tomar vacina. Deputada, as opiniões estão divididas, viu? Tem muita gente, não é bem assim. Olha, Alex do Canadá. O Alex está no Canadá, por isso que o DDD dele é que é estranho, viu? É um DDD 403. É isso aí.
Vacinas fazem bem, mas obrigatoriedade, não. Não podemos ser forçados a incubar um vírus dentro do nosso corpo contra a nossa vontade. Ele está no Canadá, lá a coisa está preta, hein? E o último DDD 38, Daniel. Parabéns, doutora Janaína. Sou João Victor, da cidade de Luislândia, Minas Gerais. Estou acompanhando essa entrevista e quero dizer, estou muito de acordo com a doutora Janaína Pascoal. Tomei as 2 doses e eu já deveria ser considerado como vacinado, pois estou sentindo um pouco arriscado com 3 e 4 doses. Parabéns a vocês. Daniel Garcia. Obrigado, Jantalha. Queria agradecer a doutora Janaína Pascoal. Nosso tempo está acabando aqui, mas eu quero fazer uma última pergunta e fazer uma observação. Né? A doutora falou sobre a questão das pessoas, a maioria da população, né, até apoiarem essa questão da obrigatoriedade. Eu acho que isso também deve-se ao fato da informação, ou seja, quanto mais a imprensa assusta a população, mais eles querem vacina. Quanto mais sai casos de morte todo dia, fica lá estampado na tela da televisão, morte, 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 morte. Então a gente está vivendo uma sociedade aterrorizada. E isso também é uma guerra de informação. Falando em informação, tem algumas informações aqui que eu ia perguntar, mas não dá tempo. O jornalista da Jovem Pan, que é o Guilherme Fiuza, disse que tem dados do governo federal de casos de óbito de criança, mas isso vai ficar para um outro debate. Mas falando em informação, para a gente não se equivocar, teve uma pessoa que falou aqui que o presidente sancionou uma lei obrigando as pessoas a se vacinarem. Eu queria saber até com o deputado Diego se isso é verdade. Tem uma lei de 2020. Não dá mais tempo, hein? Nós temos só 30 segundos para cada um e ser finito, passou voando. Só um minuto, só quero saber essa dúvida. Quer falar, deputado? Pode falar, deputado Janaína. Tem uma lei de 2020, eu não vou lembrar o número dela, é 13.729 de 2020, eu não estou equivocada, tá? Mas 979. Como é que é? 1979 de 2020. Isso, essa mesmo, 13.979 de 2020. Ela fala na obrigatoriedade da vacina, mas ela fala na obrigatoriedade justificada e por um período de tempo, tá? Essa lei não prevê demitir ninguém, não prevê impedir entrar na escola, não prevê impedir tratamento de saúde. Então, essa lei vem sendo utilizada como argumento, mas ela não dá sustentação para o que está acontecendo. De todo modo, eu já pedi nas minhas redes e peço aqui novamente que o presidente envie um projeto para o Congresso revogando essa lei, porque não tem sequer mais justificativa para essa lei vigorar. Tem até quem interprete que ela perdeu o vigor, que ela perdeu a vigência. Mas, na dúvida, era bom mandar um projeto para revogar, porque muitos juízes, muitos tribunais estão usando essa lei para impor. Inclusive, uma senhora escreveu aqui, enquanto a gente estava falando, que ela não conseguiu entrar no fórum. Advogado nenhum que não tenha se vacinado com essas doses, tem alguns tribunais que admitem com menos do que as doses todas que foram inventadas. Não consegue entrar para fazer uma audiência. As partes não conseguem entrar. Então, até o acesso à justiça, ele está cerceado. Fim de tempo, pessoal. Completamente esgotado, hein, Daniel? Eu agradeço muito a presença de todos. Deputada Janaína Pascoal. Daniel, por favor, mais um programa com os dois, hein? Vamos marcar mais uma conversa, porque 1 hora não dá. Deputado Diego Garcia, muito obrigado. Nós podíamos ter ido até 22 horas e 28 minutos. Passamos 2 minutos. Obrigado, Daniel Garcia, e obrigado a você, telespectador da Com Brasil. Tchau, tchau, Brasil. Até uma próxima oportunidade. Salve, salve. Obrigado. Terça-feira, na Com Brasil. Um programa de debates que traz análises de verdade. Convidados que mostram o Brasil real. Quando a gente, há 10, 15 anos atrás, ia saber o que é o legislativo, o executivo. A sociedade brasileira olha e ela sabe onde está o problema. Porque justamente a população brasileira, ela